Fala jovens, tudo bem? Vamos continuar então os assuntos referentes à Guerra Fria. Na aula passada, mostramos a conceituação da Guerra Fria e suas principais características. Hoje, vamos tratar sobre o fim da Guerra Fria, como que esse período extenso pós-Segunda Guerra até os anos 90 chegou ao fim, como que esse conflito bipolar deixou de existir. Basicamente, quando falamos do fim da Guerra Fria, estamos falando do fim da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir, ela se dissolve no início dos anos 90 e com o fim da União Soviética, aí temos automaticamente o término da Guerra Fria. Para entendermos então o fim da Guerra Fria, temos que falar sobre aquilo que levou a União Soviética a se dissolver, a esse grande bloco socialista deixar de existir. O que a gente vai perceber é que a União Soviética já vinha num processo de crise muito grande há algum tempo atrás. Basicamente, essa crise que se instalou na União Soviética a partir dos anos 70 e 80 estava ligada a 4 fatores. Vamos entender muito bem esses fatores. O primeiro deles, de suma importância. Lembra, como nós falamos na aula passada, que na Guerra Fria, um dos seus fatores, um dos seus pontos mais famosos foi a famosa corrida armamentista, claro, corrida armamentista aeroespacial, no qual a União Soviética e os Estados Unidos produziram um arsenal bélico gigantesco, uma produção de armas em larga escala. O que isso tem a ver com o fim da União Soviética? Elevados gastos no sistema militar. Um elevado gasto na militarização do bloco. Consequentemente, com a União Soviética gastando muito dinheiro na área militar, ela não tinha um suporte econômico para gerir as áreas sociais. Então, obras de infraestrutura eram deixadas de lado na tentativa de produzir armas de destruição em massa. Então, o primeiro ponto que a gente pode falar que levou a esse bloco a uma crise muito forte foram os seus elevados gastos com militarização. Militarização. E também com a questão aeroespacial. Com gastos muito elevados no setor militar e na corrida aeroespacial, basicamente, a economia soviética foi se enfraquecendo, já que todo ou quase todo o aporte econômico era direcionado para a produção de armas e, claro, para a conquista do espaço. Paulo, mas os Estados Unidos também fez isso. Por que os Estados Unidos não entrou em crise? Primeiro, por dois pontos. O primeiro deles, os Estados Unidos sempre foi um país com um poderio econômico maior que o da União Soviética. Então, ele conseguia bancar, vamos falar dessa forma, os seus excessivos gastos no setor militar e na corrida aeroespacial. E também temos o segundo ponto. A União Soviética praticou durante muito tempo subsídios. Opa, escrevi errado aqui, um minutinho. Subsídios aos outros países socialistas. Subsídio ao socialismo. De que forma? Para manter alguns polos socialistas no globo, a União Soviética simplesmente dava uma graninha para essa galera. Como que isso ocorria? Na maioria das vezes, comprando ali alguns produtos oriundos desses países a um valor acima do mercado. Vou dar um exemplo, vocês vão conseguir entender de maneira mais clara. Cuba era um pontinho socialista aqui no Ocidente. Dessa forma, o que a União Soviética fazia? Fortalecia Cuba, porque Cuba era uma bandeira do socialismo no lado ocidental, dominado pelo capitalismo. Como que a União Soviética bancava Cuba? Comprando a um valor acima do mercado quase toda a produção de açúcar cubano. Então vamos pensar da seguinte forma: o açúcar cubano valia X, a União Soviética pagava 4x. Por quê? Para manter Cuba forte, levando sempre a bandeira do socialismo. Pagava-se para os outros países manterem-se fortes socialistas e essa grana vinha toda da União Soviética em forma desses subsídios, comprando muitos produtos a valores acima do seu valor de mercado. Os Estados Unidos fez isso? Cara,
não de uma maneira tão direta assim como a União Soviética. Olha o que os Estados Unidos fazia, que isso é bem interessante. Os Estados Unidos emprestavam uma graninha, mas cobrava juros para os países capitalistas, ou se ele ajudava ali o país economicamente, depois ele instalava empresas, ele explorava recursos naturais. Então você vai perceber que nesse contexto de ajuda, muitas das vezes os Estados Unidos saíam ganhando. A União Soviética não. Ela ajudava os outros países socialistas e saía sempre perdendo. Perfeito? Olha, gastava muito na área militar, gastava muito na área aeroespacial, ainda gastava uma grana para manter o socialismo vigente em outros locais. Sobrava pouco dinheiro, pouquíssima grana mesmo, para as questões sociais. Perfeito? O terceiro ponto, e esse importantíssimo também, grande burocratização do Estado. Burocratização do Estado. Lembrem, na Rússia, por exemplo, quase toda a população era do funcionalismo público. O Estado é uma máquina muito grande e, como a gente sabe, um Estado muito avantajado, as coisas começam a acontecer de uma maneira muito lenta, muito burocrática. A informação tinha que passar de setor em setor até a ação acontecer. Então, esse Estado muito burocrático causava uma lentidão muito grande nas tomadas de decisão dentro da União Soviética. Pensa comigo, uma situação bem simples. Olha, imagina que aconteceu aqui caiu uma ponte aqui em Minas. Aí essa informação passava para o governo mineiro, que passava para o governo de Brasília, que chegava e depois chegar lá em Moscou. Então a informação demorava muito para chegar, enquanto isso a ponte estava aqui o quê? Quebrada. Então vocês vão perceber que um Estado muito burocrático causava uma lentidão dos processos muito grande dentro da União Soviética. Ainda a gente pode falar do Estado como um Estado sendo extremamente repressor. Lembra, durante quase toda a União Soviética, a forma de coibir qualquer movimento popular era na base da porrada. Você não tinha, por exemplo, liberdade de expressão para a imprensa. A imprensa ela não existia no contexto soviético socialista. Então você vai perceber que é um nível de repressão e opressão muito alto. Então isso vai causar, claro, uma defasagem no que diz respeito a questões sociais muito grandes dentro da União Soviética. Pensa comigo, olha só. Gastos excessivos na área militar e no setor aeroespacial. Subsídios aos outros países socialistas, gerando mais gasto, porque ele gerava menos grana para dentro do país para as questões infraestruturais e sociais do país. Ainda um Estado muito lento e burocrático e extremamente repressor. Isso fez surgir na União Soviética uma série de movimentos populares contrários ao governo soviético. Esses movimentos, todos eles, a gente pode falar até que fala de maneira infeliz, sofreram com um nível de repressão muito alto. 3 desses movimentos, e um deles ficou muito famoso, olha, 3 movimentos populares que surgiram dentro da União Soviética, né, mostrando já para a gente uma insatisfação da população com tudo isso que estava acontecendo. Olha, na Polônia surgiu o Sindicato Solidariedade. Perfeito? Na Hungria, um movimento conhecido como Insurreição Húngara. E o movimento mais famoso deles, movimentos populares contra o regime soviético, dentro da própria União Soviética, a Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia. Todos esses 3 movimentos aqui, eles tinham um ponto em comum. Eles queriam um socialismo mais humano. O que seria um socialismo mais humano? Onde a população fosse mais ouvida. Ou seja, eles queriam uma pitada de democracia. Estavam cansados dessa opressão e repressão ditatorial. A população já não aguentava mais ver a grana sendo direcionada para áreas militares ou para fora do contexto soviético. Perfeito? Vivendo a população num nível de qualidade de vida relativamente baixo
e ainda sofrendo com a opressão do governo. Por isso, movimentos populares de caráter, vamos dizer assim, democrático, surgiram dentro do contexto da União Soviética, já demonstrando para a gente um nível de insatisfação da população. Lembrem sempre, esses 3 movimentos e diversos outros menores que surgiram, duramente oprimidos pelas tropas do Pacto de Varsóvia, o grande exército soviético. Olha, esses 4 fatores aqui, eles elencados, mostram para a gente os motivos da União Soviética entrar numa crise profunda e aí, cara, a situação já estava quase que insustentável. Para tentar resolver esses problemas, solucionar a crise, surgiu então a ideia ou a proposta de governo liderada por um famoso estadista do século XX, o Mikhail Gorbachev. O Gorbachev pensou em uma série de reformas na União Soviética para que, através dessas reformas, essas situações críticas fossem então solucionadas. O Gorbachev, ele vai, pega só um minuto, Gorbachev, isso, ele vai chegar ao poder em 1985, mas ele vai começar a implementar as suas reformas a partir de 1988. 2 reformas muito famosas, acredito eu que você já tenha escutado o nome das 2. A primeira reforma dele foi a famosa Glasnost. Para vocês nunca mais esquecerem, hein? Glass em inglês, vidro. A lei da transparência. A transparência, pessoal, no campo político. A Glasnost implementaria uma transparência política na União Soviética, deixando esse Estado menos burocrático, menos opressor. De que forma? Olha que interessante essa ideia da transparência. Abre-se para votação alguns cargos públicos. Você não tem mais a exclusividade do Partido Socialista, agora você tem um multipartidarismo. Você dá, por exemplo, assim, uma questão interessante, que era a liberdade de imprensa. Então você vai perceber que, através da Glasnost, Gorbachev vai deixando aos poucos o regime soviético um regime um pouco mais democrático e menos ditatorial, opressor. Perfeito? Ele implementou logo em seguida uma outra reforma, muito famosa também, a perestroika. Se a Glasnost foi a transparência política, um processo de abertura e transparência no campo político, desburocratizando, reduzindo o nível de opressão, abrindo o país para que ocorressem eleições, ou seja, um movimento mais democrático no campo político. A perestroika já se deu mais no campo econômico. De que forma? Uma abertura econômica. Uma abertura econômica da União Soviética, uma abertura para o sistema o quê? Capitalista. Olha a ideia de Gorbachev. Gorbachev, então, abre as fronteiras da Rússia para a entrada de produtos estrangeiros, numa tentativa de aquecer a economia soviética, que estava bem defasada. O interessante é o seguinte, ele propõe essas reformas, todas elas pensando em solucionar o problema, mas pelo contrário, essas reformas não surtem efeito e intensificam a crise na União Soviética. Por quê? Olha só, com a Glasnost e essa transparência política, isso enfraquece demais o Partido Comunista, aquelas situações assim, vamos dizer, pecaminosas do partido, aquelas situações de grande corrupção, de benefícios dados aos altos membros do partido, são escancaradas e o partido perde força, perde apoio. Então, politicamente, a crise se expande. Economicamente, essa abertura da União Soviética para a entrada de produtos estrangeiros
acaba aumentando a competição da indústria nacional com a indústria estrangeira. Como a indústria nacional não estava preparada para essa competição, um número elevado de indústrias na União Soviética quebra. O índice de desemprego, olha, após 88, vai lá nas alturas. Então a economia se fragiliza ainda mais. Tudo isso a partir de 1988. Essa situação pós-reformas de Gorbachev levam à derrocada do sistema socialista. E esse sistema vai ruir por completo em 1991. Em dezembro de 1991, então, nós temos o fim da União Soviética. Esse fim da União Soviética levou à independência dessas repúblicas que constituíam o bloco soviético, dando fim a esse bloco e, consequentemente, com o fim dessa grande potência, já não teríamos mais aquela bipolaridade do globo. Dessa forma, a Guerra Fria deixa de existir. Então prestem bastante atenção nos fatores que levaram a União Soviética a um momento, a um período, a um processo de crise muito claro, as tentativas de solucionar essa crise a partir de 88, com as reformas implementadas por Gorbachev. Entendam suas reformas e vejam que elas não surtiram o efeito esperado, pelo contrário, elas fragilizaram ainda mais a questão política, que já estava muito deteriorada, e elas fragilizaram ainda mais o aspecto econômico soviético, que também já estava bem deteriorado. Esse processo foi deflagrando uma série de independências dessas repúblicas socialistas soviéticas, até que em 91, a União Soviética, esse grande bloco, deixa de existir. Perfeito? Tranquilo? Valeu, pessoal. Até mais.